Hello, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, nosso vídeo vai ser sobre a correção da unidade 3 e da unidade 4. Então, let's go! Vamos lá, quinto ano, então a gente vai fazer a correção da unidade 3 e aproveitar para falar um pouco aí de revisão aí do conteúdo. Então, a gente falou sobre Bring Active, sobre atividades, né? E aí a gente já começa a ver algumas atividades aqui mais sobre esportes. Então a gente viu voleibol, aqui field hockey, que é hockey da grama, beisebol e o cycling, que é o ciclismo. Né? É o esporte, é andar de bicicleta, mas o esporte se chama cycling. E aí o nosso primeiro texto e é na aula, lá nossos personagens estão na aula, estão falando sobre physical activities, são atividades físicas. E aí cada um fala a atividade que está fazendo, o que faz. Então a Tomiko dancing, né, que é dançar. O Klaus, ele que falou sobre o basketball, então basquete, né? E aqui o professor pergunta quem vai ser o próximo e ele fala que ele é o próximo. Aí a gente vai fazer, então, true ou false, de acordo com o texto, né? Então, the class is talking about photograph. Então, eles estão falando sobre fotografia? Não, eles estão falando sobre atividade física. Oliver is talking about soccer? Não, Oliver falou sobre basketball. Tomika talking about dance? Ela falou sobre dança, então tá certo. Mr. DePolt is asking for volunteers. Então, o professor, o teacher, ele perguntou se queria algum outro voluntário. Sim. E Zara is Preston next? No. Não é a Zara, né? É o Klaus. Então, talk, ask. Então, talk, falar, ask, perguntar. E aí, vocês já começam a observar o nosso presente continuous, o ing. Então, quem falou, quem perguntou. Então, a gente começa já a usar o ing. Então, a ordem F, né? False, true, false. A 2, então, a gente tinha que ouvir qual é a physical active e marcar o X. Então, practicing karatê, playing voleibol e play ice hockey. Então, o hockey tem field hockey, que é hockey na grama, e ice hockey, que é o hockey que a gente conhece mesmo no gelo, né? Aqui, deixa eu ver se tem outro esporte. Beisebol é beisebol. E os outros a gente já tinha visto. Aqui, ó. Futebol é esse futebol americano aqui. Se é o nosso futebol, é soccer, que a gente fala, ok? No Brian Teasers, então esse aqui você ia olhar os símbolos e ver qual é a letra que representa o símbolo. Então, aqui tem um alfabeto inteiro do lado. Então, você vai escrever dance, basketball, voleibol, hockey, beisebol, futebol, karate, soccer, tá vendo? O nosso soccer, e o cycling. Aí já observa aqui que tem os números 4, 9, 10, 6 em cada letra. Porque você vai usar isso agora na atividade número 2. Aonde tem o número 1, você vai colocar a letra que tá lá, o número 1. Deixa eu ver se eu acho aqui o número 1. Aqui, ó. É a letra S. E aí você vai colocar aqui, então, soccer e cricket. Cricket é esse esporte aqui, bem usado muito na Índia, praticado muito na Índia e na Inglaterra. Então, vocês iam olhar o número e colocar a letra para completar essas duas physical activities. Esses dois esportes, né? A gente fez sobre os esportes mais populares nos Estados Unidos, né? O trabalho, né? Sobre o basquetebol e o futebol americano, né? A gente já fez. E aí depois aqui, ó, what are they doing? Então, nossa primeira pergunta, a pergunta da unidade 3. O que eles estão fazendo? Então, do é fazer. Se eu estou usando o ing, então, fazendo. Então, what are they doing? O que eles estão fazendo? Então, a gente tem aqui 4 palavrinhas. Eat, comer.
jump, pular, read, ler e talk, falar. Só que eu vou escrever esses verbos e acrescentar o ing no final, porque eu estou falando no presente continuous. Olha a pergunta, doing. Se a pergunta tá doing com final de com ing no final, eu já sei que os meus verbos eu vou colocar o ing. Então, os professores estão talking, falando, a Tomiko está eating, comendo, o Klaus está reading, lendo, e a Zara jump, ela tá pulando corda. Aí, de novo, agora a gente vai ver só essa perguntinha, what are they doing? E aí eu vou completar, de acordo com a imagem, a atividade e eu vou colocar o ing. Observa que algumas frases já iniciaram, só com o pronome, então tem que completar com o verbo to be. Então, o verbo to be que complementa o pronome I é o an. Então, an cycling. O she vai ser is playing soccer, né? Porque ela está jogando. Então, jogar é play. Então, playing soccer. They are playing volleyball. He is working. Ele tá trabalhando. We are making a salad ou cooking, tá? Making é fazer, cooking, cozinhar. Então, pode ser um dos dois. Quem escreveu cooking também tá certo. E it is eating. Então, é a girafa, ela está comendo. A número 3 era pra gente ver as informações incorretas. Então, aqui tinha um texto falando dessa imagem. E algumas coisas estavam erradas, não tinham nada a ver com a imagem. A gente ia consertar aqui embaixo. Então, a gente vai fazer uma cópia e mudar aquilo que está errado e colocar da forma certa. Então, in this picture, Tomiko's family. Então, a família da Tomiko. Are, aqui tá falando que eles estão na farm, na fazenda. Não, eles não estão na farm, estão na beach. It's at the beach. Eles estão na praia. On a holiday. Então, até aí a gente trocou a farm para beach. She is swimming. Não, ela não está nadando, a Tomiko aqui. Ela está playing while. Ela tá brincando na areia. Her mother is sleeping. A mãe dela não está dormindo, a mãe dela está lendo. Então, her mother is reading. CJ é o irmão dela e o father, então o pai. CJ and his father are relaxing. Não, eles estão correndo, então are running. Então a gente botou at the beach, playing while, reading e running. A gente trocou aí por essas palavras. A 4, de novo, what are they doing? Só que é uma cruzadinha e a gente ia escrever, então, as atividades aqui. Então, vamos procurar um. Então, swimming, play baseball, sing, cantar, study, estudar, driving, dirigir, walking, né, caminhar. 7, aqui, watching TV, então assiste televisão. 8, playing tênis, reading, ler. E é só o 9, né? Isso, reading, isso aí. Então, essas são as atividades. Então, o que você está fazendo aí, todas terminam com o ing no final. Aí a gente falou um pouco sobre as atividades nas nossas lives, né? Aí a segunda parte do texto, né? Eles estão aqui, o irmão da Tomiko, né? O CJ ficou em casa, estava sem a chave, a mãe não tinha chegado ainda, então é a historinha que estava ali. E aí a gente vai ter que responder. What's a CJ doing? Então, onde ele estava? Então, ele estava outside, ele estava fora de casa, outside the house. Então, ele estava waiting, esperando, né? Porque ele estava sem a chave e os pais não estavam em casa.
Então, he is waiting outside the house, fora da casa. What's in Miami doing? Né? O que a Miami, a mãe dele, estava fazendo? Ela estava buscando a Tomiko na escola. Então, she is picking, buscar, é pick, up, né? Tomiko at school. Na letra C, who sees CJ outside? O que o CJ viu lá fora? Ele viu aqui, ó, a mãe do Klaus e o Klaus passando de carro. Então, Anna, Klaus and Alice. Então, ele viu as pessoas passando, eles passando de carro. E CJ sleeping? Porque tá perguntando, o Klaus pergunta, ele está dormindo? Não, CJ not sleeping. Então, no, he isn't. Ele não tá dormindo. E a última, are Anna and Klaus helping CJ? Why? Não, ele não ajudou. Helping é ajudar. Eles não ajudaram, porque a mãe do CJ estava chegando. Então, eles não precisaram parar o carro. Because é porque, em inglês. A 2, esse a gente não acabou fazendo porque o áudio não abriu, né? Então, esse aqui vai ser apenas todo mundo vai ter que fazer esse, porque a gente não fez, acabou não fazendo porque o áudio não abria. Então, era pra gente ouvir e marcar o correto. Então, era pra gente ouvir o que a Paula estava fazendo, o Alan, o Charlie e a Bárbara. Então, vocês iam marcar aqui, a Paula não estava cozinhando, né, bolo, né? O Alan, ele estava estudando matemática. A letra C, o Charlie, ele estava assistindo o filme de terror, horror movie. E a letra D, a Bárbara não foi pro shopping, né, para groceries. Ela foi pro shopping para comprar clothes, comprar roupa. A número 3, aqui a gente ia colocar, então, os verbos no ING, de acordo, então, com as respostas, né? Porque era a pergunta. Então, eu tinha que olhar a imagem e ver a resposta e ver o que eu colocava aqui em cima. A resposta é yes, então tem que colocar a atividade que ela tá fazendo na imagem. Então, seria sing, que ela tá cantando, só que eu estou no verbo presente continuous, então eu ponho o ing, singing. Aqui na letra B, a resposta é não. Então, não tá fazendo. Então, aqui ele tá estudando. Então, eu tinha que colocar qualquer atividade física que não fosse estudar. Então, aqui tá play a chess, tá dance, pode ser play a soccer, play a videogame, pode ser qualquer atividade, menos a palavra studying. E aí, todos têm que estar com ing no final. Na C, é a mesma coisa, porque a resposta é não. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui, studying, que tá escrito studying, cooking, menos a palavra driving, que é dirigir, né? E na letra D, aí sim eu tenho que colocar a mesma coisa da imagem, que é um piquenique, então eles estão comendo. Então, eating, né? Porque tá yes, they are. A 4, agora eu vou responder. Eu vou ler a pergunta e responder de acordo com a imagem. Então, na letra A, is Ri a cycle? Ele está fazendo ciclismo? Não, ele não está andando de bicicleta, ele está nadando. Então, no, he isn't. Não, ele não está fazendo ciclismo. Mas eu vou completar a minha resposta agora. Ele está fazendo o quê? He is swimming. Ele está nadando, ok? A letra B pergunta, are they singing? Então, eles estão cantando? Não, eles estão tirando foto. Então, eu respondo, no, they aren't, né? E eles estão tirando foto. Então, they are taking a photo. Tirar é take, né? Então, tirando, taking a photo. A letra C e a letra D eu respondo com yes. Então, basta eu responder yes, they are, yes, it is, né? Porque they, aqui tá o pronome they, então a pergunta vai ser they. Aqui tá o pronome e dog e cat, aí eu uso it, né? Então, eu uso
o it aqui, porque é animal. Então, uso o pronome it. Yes, it is. Número 5 é pra gente completar aqui os verbos entre parênteses, colocando no ing. Então, compete vai ficar compere, play. Aí eu tenho que colocar o verbo to be, tá vendo? Ó? Playing, are competing. Ear, is hearing. Ear é escutar. Então, is hearing. Aqui, not play, então eu vou colocar o pronome com ing, mas na forma negativa. Então, isn't playing. Wait, então quem tá esperando? Is waiting. Take, né? Quem pegou? Is taking. Aqui é o not e o what. Só que eu coloco primeiro o not aqui, então isn't, porque é só clause, né? Então, isn't. E aqui eu coloco o verbo watch com ing. Watching, é assistir, né? É ver. Help, então is helping. Not play, então isn't playing. E talk is talking, ok? Então eu peguei o meu verbo e coloquei ele no ing e completei os verbos to be que faltavam. Então eu tinha que ver se estava no plural, eu vou botar are. Se estava no singular, eu ia colocar is. E quando tem um not, eu tenho que colocar ele na forma negativa, ok? O Brian Teaser aqui é achar as 7 diferenças, né? As 7 diferenças... Cadê? Não estão mostrando aqui pra mim as 7 diferenças, as respostas. Era para vocês estão circulares, o que estava diferente. O certo é essa imagem aqui, e aqui embaixo vocês viram que estava diferente. Então, ó, a Zara estava aqui e ela não tá aqui. Já é uma coisa diferente, né? Quem tá aqui é o senhor dormindo, né? Aqui eles estavam fazendo piquenique, aqui é outro. Ele tava andando de bicicleta aqui ele tá andando com cachorro. Aqui eles estão jogando xadrez, aqui é dominó. Eles estão aqui no lake, no lago, não tem ninguém aqui. Ó, o senhor tava aqui, ó, no banco, agora ele está dormindo, as meninas estavam no esconde-esconde. Agora eles estão correndo e aqui é popcorn, só que aqui é outras pessoas que estão comprando o popcorn. Então essas são as diferenças. A gente fez uma atividade como essa, né, de atividade avaliativa. Então, quando vocês colaram uma atividade física da escolha de vocês, e vocês falaram um pouco sobre o que essa atividade física traz de bom para o nosso corpo, né? E aí, a gente finalizou a unidade 3. A gente vai agora para a unidade 4, que, completando, a gente já falando de atividade física, agora a gente vai falar sobre alimentação saudável. A primeira coisa que a gente viu, então, foi a classificação. Então, a gente viu o que é proteína, grãos, grains, vegetables, fruit, health oils, então são óleos saudáveis, dairy, que são alimentos diários, ok? Então, aqui, ó, proteína seria chicken, eggs, né, são proteínas, grains, rice, corn, beans, rice é arroz, corn é milho, vegetables, né, brócoli, lettuce, carrot, alface, cenoura, fruit, watermelon, apples, bananas, então, melancia, maçã, banana, health oils, então, butter, manteiga, coconut oil, óleo de coco, olive oil, azeite, e dairy, milk, iogurte e cheese, então, leite, iogurte e queijo, né, aí classificamos alguns alimentos, né. Então, aí cada um começou a falar o que come no seu breakfast, que é café da manhã,
né? E aí a gente vai usar a palavra have, né? O verbo have, ter, né? Só que no sentido de a gente falar sobre alimentação, né? O que que eu como, o que tem na minha refeição. Aí, então, a interpretação do texto, né? Então, pergunta: What is the Tomiko and Ovly talking about? Então, eles estavam falando sobre a alimentação deles, os hábitos deles. Cada um estava falando sobre o seu breakfast, que costuma comer no breakfast. Então, they eat habits. Na letra B, What do they have for breakfast? Então, o que que eles tinham no breakfast deles? O que que eles comiam no café da manhã? Então, cereal, milk, eggs and bread. Né? Eles comiam cereal com leite e pão com ovo. A pergunta C. Who's a vegetarian? Alguém ali era vegetariano, né? Que é aquela pessoa que não come carne. E aí era o Oliver. Oliver is. E a letra D. Who usually eats take-out food for dinner? Quem sai para comer fora no jantar? A Tomiko. Take out é sair, né? Então a Tomiko ela janta fora. E na letra E, who usually eats home cooked dinner? Então quem home cooked, então quem cozinha, né? Quem costuma cozinhar? O Oliver. A número 2, então era pra gente completar, né? Brócoli, butter, olive oil. Aí esses aqui a gente não tinha visto ainda, né? Então, onion, pear, pineapple, spinach e watermelon. Watermelon a gente já tinha visto. Então, a cebola, pera, o abacaxi e o espinafre eram os alimentos novos que entrou na página 20. Na número 3, então a gente vai completar aqui um áudio, né? E aí, cada um tá falando da sua alimentação aí, né? No diálogo. Então, a gente ia completar aqui, ó. Com eggs, orange juice, fish, broccoli, potatoes, onions. Aqui, hambúrgueres, hot dogs, pizza, coffee, milk, fruit, bread e cereal, né? Era pra gente completar. Aí a gente chega, então, nos advérbios de frequência. O always, usually, sometimes e never. Sempre, usualmente, às vezes e nunca. E aqui é um quadro do Michael, e ele falando o que ele costuma comer e com que frequência, né? Então, o verdinho é o always, né? Então, ele come com frequência, né? O vegetal, e aí é dividido por dia de semana. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday, os dias da semana. E aí ele foi marcando a frequência que ele come esses alimentos. São vegetables, o fish, peixe, né? O milk e o fruit, ok? E aí eu até pedi para vocês fazerem isso, com que frequência vocês costumam comer, que é essa aqui. Então, a número 1 da 22 é pessoal, não tem resposta correta ou incorreta. Cada um vai olhar aí, ó, e ver nas letras A a F com que frequência você come esses certos alimentos. Então, você vai usar um desses 4 advérbios de frequência. Se você come sempre, você vai escrever o always. Se você come usualmente, você vai escrever usually. Às vezes, sometimes. E never é nunca. A diferença de usualmente para às vezes, usualmente a gente come mais vezes, né? Eu não como sempre, mas eu tô sempre ali comendo aquilo. Agora, às vezes, um dia assim, daqui a 2, 3 semanas eu como de novo. Então, às vezes, né? E never, que é nunca, eu não como aquele alimento de jeito nenhum, ok? A 23, esse também é pessoal, que a gente vai dividir aqui, então, as alimentações. Então, breakfast, café da manhã, lunch, almoço, dinner, jantar
E snack, aquele café da tarde, né? Tudo que é um lanche mais rápido. Então, vocês iam escrever aqui embaixo alimentos que vocês costumam comer nessas refeições. Então, o que vocês costumam comer no café da manhã, no almoço, no jantar e nos seus snacks, né? Nos seus lanches. E aí, eu falei que não tem necessariamente escrever todas as linhas, né? E vocês vão escrever, então, o que vocês costumam comer em inglês, ok? Vocês vão fazer isso em inglês. Aqui era para vocês pesquisarem, né, na casa de vocês. Então, aqui você escreveu o nome da pessoa que você está perguntando, a refeição que você... o que você come no breakfast? E aqui o que ela respondeu, a comida. Tudo em inglês, ok? Vocês já estão sabendo vários alimentos, e aí vocês escrevam aqui. O meal, que é refeição, vocês podem mudar, tá? Quem ainda não fez, pode mudar. Aqui você pergunta breakfast para um, aqui você pergunta lunch, aqui você pergunta dinner, ou você pode perguntar uma refeição para todas as 3 pessoas que você fizer a pesquisa, ok? Aí aqui a gente falou um pouquinho na nossa live sobre health eating. Tem uma aula só sobre alimentação saudável, né? Então, é tudo isso a mesma coisa. E aqui a gente fez um exercício de sinônimos, né? A gente tinha que marcar o X, a palavra que a gente trocaria, que seria o mesmo significado, ok? Então, split seria divide, que é dividir. Minimally, vai ser in a small amount, então pequenos pedaços. E a letra C, avoid, stay away from, está, né, no processo das carnes, né? Então, tipo, o que tá no processo da carne? O bife, o porco, o lamb, né? Então, a carne de porco, as diferentes carnes vermelhas que a gente tem. Esse exercício a gente já fez também na folha, que era vocês montarem o prato de vocês, né? A gente fez... Esse aqui é uma receita, quem quiser fazer pode fazer. E a gente também já fez a receita também como atividade avaliativa. Na 27, né? Vocês vão... a gente vai ver essas palavrinhas que a gente usa na cozinha. Então, cut é cortar. Beat é bater, bake é assar, cozinhar, né? E preheat é essa questão da temperatura, né? Que você tem aí no fogão. Então, a ordem vai ficar B, C, D, A. Então, esse A2 é a atividade avaliativa da Recycle, da receita, que vocês vão pesquisar uma receita saudável, né? Que é uma alimentação saudável, escrever a receita nesse material de apoio e colar lá no caderno de vocês multidisciplinar. Aqui era para vocês acharem os alimentos escondidos, né? E circular ou dar um X neles, achar esses aqui. E aí a gente finaliza, então, o livro do volume 2. Quinto ano, então vocês vão estudar presente continuous, né? Então, colocar o ing nos verbos, né? Então, se tiver doing, a gente vai usar o ing. Estudei os alimentos, né? A classificação, né? Grão, vegetal, fruta. Estuda as atividades físicas, né? Que a gente viu. Que é isso que vocês vão ver na avaliação de vocês semana que vem. E aí, corrijam todos os exercícios aí do livro. Para quem não fez, faça. E a gente se vê na live.